Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam do outro lado. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, nesta noite, tá? Que dia que é hoje? Dia 9. Dia 9. Dia 9 de maio de 2023. 19/5. Maio, mês 5. Glória a Deus. Nós acabamos de ler a palavra, o Apocalipse 18. Amém? O Apocalipse 18 que está dizendo o seguinte: a queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. Profundo, irmãos. Tem gente, irmãos, que nem gosta de falar do Apocalipse. Mas o Apocalipse é um livro que foi revelado dizendo as coisas que iria acontecer a partir do início dos últimos tempos da história humana, ou seja, o período do fim, certo? Período do fim. Nós estamos vivendo o período do fim. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, antes de darmos continuidade a esta palavra, quero pedir para os nossos irmãos, nossos amigos, para dar o seu like. Não se esqueça de dar o seu like. Também compartilhar a mensagem, caso vocês gostem da mensagem, certo? E também se inscrever no nosso canal, O Despertar 607. Glória a Deus. Pois é, irmão. Eu vou falar esta mensagem, mas eu vou estar lendo tópico por tópico, certo? Para a gente não sair da palavra. Aqui está escrito no epígrafe: a queda de Babilônia. Queda da Babilônia. Lamentação sobre a terra. Quando fala queda da Babilônia, irmãos, não é a Babilônia lá de Nabucodonosor, não. A Babilônia que a Bíblia está falando é da nossa época. Está vendo assim, tipo uma comparação. Lá existia um grande império na época de Nabucodonosor. E o rei, ele mandava em tudo, em todo, e fazia exatamente o que ele queria. E ninguém podia ousar a dizer nada, porque ele não aceitava. Era ele, mais ele. Ele era o Deus. As pessoas tinham que prestar reverência para ele. Nabucodonosor realmente não foi um governo muito amigável, certo? Ele ia, destruía, fazia acontecer com todas as nações ao redor. Só a nação de Judá ficou presa na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. E Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu que isso acontecesse. Irmãos, vamos analisar com mais detalhes, de uma forma mais contundente. O que Babilônia daquela época tem a ver com a nossa época? Em primeiro lugar, quero lembrar aos irmãos da estátua. Mais uma vez, claro. A estátua, quando Nabucodonosor
Nabucodonosor, ele teve o sonho, cada parte da estátua representava um império que iria cair. Cada parte, a cabeça era um, os ombros era outro, a barriga era outro, os quadris era outro e as pernas seriam outros. Então, cada parte desse corpo seria um império. E aí a Bíblia vai dizer, né, no sonho do faraó, que ele via uma pedra vindo em direção àquela estátua. E quando a pedra bateu nas pernas, que era feita de ferro e de barro, a estátua veio, caiu. A estátua caiu. Para vocês verem que todas as coisas que estão aliadas, tanto a parte espiritual, quanto a parte de reinados, da parte de nações, de política, está atrelado ao trabalho de Deus. Aí então, ninguém conseguiu resolver o problema de Nabucodonosor. Eu estou voltando um pouquinho lá, para a gente poder entender aqui, certo? Então, Nabucodonosor teve esse sonho e ele ficou lá cheio de problemas, porque ninguém, o seu sábio, né, que não foi muito diferente da época de Faraó e José, os sábios também não conseguiam resolver o problema, não conseguia traduzir aquilo. Por quê? Porque é algo espiritual, algo de Deus. E Deus, ele não vai dar a sua dádiva para o inimigo. É simples assim. Então, aqueles sábios não conseguiram resolver o problema. Então, Daniel foi chamado. E aí, então, ele conseguiu resolver. E ainda tem outra. O Nabucodonosor falou, ele era tão terrível, aquele cidadão, que ele dizia assim que ele não ia falar o sonho. A pessoa quisesse, se a pessoa quisesse, olha como ele é impertinente, né? Quisesse, a pessoa tinha que saber o sonho dele, que ele não ia contar o sonho dele, não. E como de fato ele não contou, só que Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, naquela noite, através das orações, presta atenção, das orações e jejum de Daniel e dos seus 3 amigos, Deus deu de bandeja para ele toda a interpretação e todo o sonho. Tanto que quando Daniel esteve lá na presença do rei, juntamente com todo mundo ali, e o Nabucodonosor perguntou sobre a interpretação do sonho, ele já foi falando tudo. Ele falou assim, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão o nosso vídeo vai... Eu só estou dando dando um retorno na história, que é para poder a gente entender os nossos dias atuais. Então Nabucodonosor ficou ouvindo e Daniel falou tudo. Ficaram o pessoal, aquele pessoal que estava ali, eles ficaram de boca aberta. Eles ficaram de boca aberta perante o poder de Deus. Porque ele não somente falou o que ele tinha sonhado, mas interpretou parte por parte. E Nabucodonosor ficou assim, vibrando com aquela situação. Ele ficou irradiado, ele chegou ao ponto de se ajoelhar perante Daniel.
dizendo: não há outro Deus. O Deus de Daniel, né, é o Deus. Entendeu? Então, diante desses fatos que ocorreram ali, naquele momento, a gente percebe, irmãos, que Deus está por detrás de todas as coisas. Deus está por detrás de todas as coisas. A interpretação daquele sonho de Nabucodonosor, só para resumir, estava dizendo que em cada época seria destruído um império. Em cada época. Em cada época seria destruído o império. Depois do império da Babilônia viria o período da Síria. Aliás, do rei Sírio, né? E viria também os medos, persa, e depois viria quem? Roma. Então Roma vai começar ali, já na época de Jesus. Então, quando diz que aquela pedra batia nas pernas e a estátua vinha toda, ela se desmontava, estava dizendo que seria o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, porque a Bíblia está dizendo, e a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Então você vê, isso foi falado há 2.600 anos atrás para dizer em toda a história o que iria acontecer até os dias de hoje. E quando fala, irmãos, que a estátua, os 2 pés com seus 10 dedos, seria o Império Romano, que no futuro, que viria, porque ainda não tinha chegado o Império Romano, que eles ficariam por um tempo, esse tal de Império Romano, mas que depois se dividiria. Então toda a Europa se dividiria. Tanto que houve as divisões dos francos, do leste, do oeste, e assim por diante. Então, houve toda uma trajetória histórica. E hoje, Roma é comparado à Babilônia, pela própria profecia aliás, com a própria interpretação de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, de 2.600 anos. Então, o último império neste mundo, irmãos, é o império do anticristo. Então, a Babilônia vai cair. A Bíblia está dizendo, a queda da Babilônia, lamentação sobre a terra. Então, aí a gente vê, e depois dessas coisas, verso 1, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e de toda ave imunda e aborrecível. Olha a situação. Nós estamos lendo o capítulo 18 do Apocalipse. Capítulo 18 do Apocalipse. Verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha só, aqui há um envolvimento com problemas de prostituição.
Os reis se prostituíram. Olha o que está dizendo. Caiu a Babilônia. O último império é o império do anticristo. O império do anticristo vai cair, irmãos. Ele vai se levantar, vai ficar forte e depois vai cair. Como está descrito lá na interpretação do sonho de Nabucodonosor, por Daniel, que interpretou. Então a gente percebe o que está para acontecer nesta terra. A coisa é muito séria e as pessoas estão brincando. E a gente percebe que quem deu esta revelação não foi o Nabucodonosor, não foi Daniel, foi o próprio Deus, o Senhor e Criador de todo o universo. Foi Ele que deu. Ele permitiu que Nabucodonosor tivesse esse sonho e que Daniel o interpretasse de maneira clara e objetiva. E a gente está percebendo aqui outra coisa muito importante, que Daniel, para quem não sabe, Daniel ele era a pessoa, era um profeta que escrevia o Apocalipse do Velho Testamento. O Apocalipse do Velho Testamento. E aqui nós estamos lendo Apocalipse. Aí você vai dizer, bom, o Apocalipse não tem nada a ver com Daniel. Tem. Deus, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, já chegando na casa dos 100 anos, João, evangelista, que foi o último dos apóstolos de Jesus que veio a falecer, ele foi levado como prisioneiro, claro, na ilha de Patmos. E ali Deus então revelou o Apocalipse, que nada mais é, nada menos é do que as revelações dos últimos dias. Quando você lê lá no começo do Apocalipse, no capítulo 1, está dizendo, e a revelação de Deus por Jesus Cristo dada para João, para dizer as coisas que em breve vai acontecer. Nós não estamos falando de coisas que já aconteceram, nós estamos falando de coisas que vai acontecer, porque o Apocalipse é o livro das revelações. Então, quando fala que a Babilônia, porque é uma comparação, irmãos, é uma comparação. Quem manda no mundo? Quem são os mandatários do mundo? Está fazendo uma comparação com quem? Com Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele mandava no mundo todo naquela época. Ele era o cara. Ele mandava em tudo. E ai daquele que resolvesse desafiar. Ele se converteu por causa do trabalho que Deus fez na vida dele. Houve uma série de circunstâncias. Então, ele se rendeu, dos judeus, aliás, né? Então, ele se rendeu. Então, ele passou a ser um rei que Deus passou a gostar dele. Deus passou a gostar dele. Então, irmãos, a Babilônia, ela caiu depois. Porque houve falhas. Não houve entendimento do trabalhar de Deus na época. Deus mandou ali homens santos, homens que tinham aquele poder do Deus vivo naquela época, como Daniel, seus 3 amigos, Ezequiel. E ali começou toda uma trajetória providencial muito importante, porque o tempo do Messias estava chegando, tanto que 600 anos depois, Jesus nasceu sobre a terra.
aquele o qual está descrito na própria revelação, a pedra. A Bíblia diz, a rocha era Cristo. Então, hoje, nós estamos vivenciando uma situação que o império da Babilônia vai cair. A Bíblia, em outras partes aqui do Apocalipse, está falando dos 10 chifres, o dragão com os 10 chifres. Aqui está dizendo sobre os 2 pés e os 10 dedos. Então, uma série de detalhes nesse sentido. Então, cada dedo representa uma nação. Então, o império que vai ser fortalecido nesta época, o império do anticristo, vai ser semelhante ao império da Babilônia, de 2.600 anos atrás. E é por isso, irmãos, que a Bíblia está descrevendo, quando você lê lá no capítulo 19, por exemplo, está dizendo assim, a queda da Babilônia, alegria e triunfo dos céus. Por que o trabalho de Deus, ele não consegue se elevar mais? Por causa do trabalho do príncipe das trevas. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o espírito do anticristo já impera na nossa sociedade. O espírito do anticristo já impera, já manda, já domina a nossa sociedade. E não vai dominar, já está dominando. Então, essa passagem é uma passagem de alerta. É uma palavra de alerta a todos os irmãos para buscar mais a Deus. Porque na hora que a coisa realmente, de fato, acontecer, e as pessoas não tiverem preparadas, vai haver muita lamentação sobre essa terra. Muita lamentação. E nós estamos vivendo esse período que está adentrando a esse momento. Nós estamos vivendo isso. Não é daqui 50, 100 anos, como muita gente diz. O que está acontecendo agora, irmãos, é um retrato do que estava acontecendo há 2.000 anos atrás. E de 2 em 2.000 anos, as coisas acontecem. Então nós adentramos a essa esfera cíclica na história humana. Eu estou falando já de um lado matemático, científico, para não dizer, isso é fé, entendeu? Já estou falando de um lado cíclico. De 2 em 2.000 anos, as coisas acontecem. São tentativas de Deus com os homens, e os homens têm que ter responsabilidade ou não. Se tem responsabilidade, acontece. Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. E essa história de 2.000 anos, ela já terminou. Ela já terminou. Então nós estamos nos momentos finais. Aliás, no início do período do fim. E para quem fala, nós começamos a época do princípio das dores. Irmãos, já terminou isso também. Já terminou isso também. Nós estamos vivendo o período final. Verso 4.
Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Olha só. O que aconteceu na época de Moisés? Houve pragas. Houve 10 pragas. E Deus retirou aquele povo para não morrer com aquelas pragas. Foram 10 pragas. Porque já os pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuir em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe em dobro. Olha o que está acontecendo. Olha o problema que vai acontecer. E as pessoas não estão muito preocupadas com essas coisas. Quando ela se glorificou em delícia, foi-lhe outro tanto de tormento e plano. Então, as pessoas estão se exaltando com as coisas de quem? Do anticristo. Muitos estão ficando, tomando bebidas fortes, junto com ele. Estão comemorando, estão brindando, junto com o filho da perdição. Que dizem em seus corações: estou sentado como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas e mortes, e pranto, e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que se prostituíram, verso 9, os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia e chorarão sobre ela, plantearão quanto vier a fumaça do seu incêndio. Foram aquelas pessoas que brindaram. Estando de longe, pelo temor, seu tormento dirão: ai da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu... Ninguém está esperando. Numa hora veio o juízo. Ninguém está esperando isso. Deus já está revelando. Você sabia que essa palavra foi dada agora para nós, em oração? Para mostrar o que está para acontecer nesta terra. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Olha o problema do comércio. Vai ter problema no comércio, os mercadores. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura e de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. São as mercadorias que não tem para quem vender. Vão ficar aí vulneráveis. Então, a situação ela é muito dramática. Mas Deus manda avisar que os seus Ele vai amparar. Busquem. Não é porque vai acontecer que vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer para aqueles que não buscam, que é diferente daqueles que buscam. Buscar em oração, se arrepender, porque o tempo está próximo. O tempo, irmãos, está próximo. A queda da Babilônia.
o último império das pernas da estátua, do sonho de Nabucodonosor, está caindo. Jesus vai vir com tudo. Como diz na Escritura, a pedra, né? A pedra era Cristo. A rocha era Cristo. Amém? Glória a Deus. Foi só uma reflexão, só para poder fazer a complementação da palavra. Certo, irmãos? Capítulo 18 do Apocalipse. Ninguém está falando desse ou daquele. Estamos lendo a palavra de Deus sobre a queda da Babilônia. Eu peço like para os irmãos, compartilhe a mensagem e se inscreva no nosso canal, o Despertar 607, e que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus.